O Grupo de Estudos em Processos Socioambientais da Amazônia, GEPSA, realizou na noite desta quarta-feira, 22 de outubro, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, a abertura do simpósio Cidades da Floresta, no século XXI. O evento teve início com uma palestra realizada online pela procuradora Mariana Barbosa Cirne, da Advocacia da União. Ela é responsável pela área da defesa do clima e do meio ambiente. Em seguida à palestra sobre litigância climática, foi montada uma mesa de debates com a participação de Rudimo Oliveira, responsável pela área de sustentabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, Tino Alves, militante da agroecologia, e o líder indígena Adriano Caripuna. Os trabalhos foram coordenados pela professora Adriana Vieira da Costa, líder do GEPSA. A professora doutora Adriana Vieira da Costa é líder do Grupo de Estudos em Processos Socioambientais da Amazônia, que realizou, neste dia 22, a abertura de um simpósio sobre cidades da floresta no século XXI. Professora, das impressões que foram trazidas hoje, não apenas pela palestrante, mas na mesa de debates que se realizou, o que a senhora acha que foi mais marcante? Esse simpósio foi pensado não somente para a comunidade acadêmica, para a sociedade, mas assim, pensar neste simpósio como um instrumento que a universidade tem para poder, de alguma forma, se aproximar desse público jovem, acadêmico e sociedade. Porque esses temas ambientais são temas que a gente pouco discute, eu falo com essa amplitude que foi trazido no evento, onde a gente teve falas importantes pela palestrante principal, onde ela fala da questão climática, trazendo litigâncias climáticas, trazendo aí julgados importantes, Sim, destacando. Mas eu diria que o mais importante mesmo, o que mais me trouxe uma impressão positiva do evento é a gente trazer pessoas que representam a nossa cidade, né, o nosso estado aqui, principalmente Porto Velho, porque Porto Velho, querendo ou não, ele foi fincado, né, aqui dentro da Amazônia, né, nossa floresta. Então, trazer pessoas que vivem no dia a dia vive esses problemas, desde a questão climática, desde a questão do seu acesso. A gente teve representantes locais, lideranças indígenas, nós tivemos também o Tino Alves também, que trouxe ali uma vivência, uma experiência com relação à agroecologia, o Adriano Caripuna trazendo as experiências e vivências do povo, não só do povo caritiano, mas trazendo assim um olhar no sentido de discutir o papel mais nós para com os povos originários. Importante a fala do Adriano Caripuna, porque ele vem trazendo todas as suas experiências e vivências, não na condição apenas do indígena, mas do indígena enquanto liderança, que traz para a gente o que está sendo vivenciado, experimentado, com todos esses dramas que envolvem essas questões ambientais. Desde a questão da saúde, a questão da seca, a questão dos alimentos, ou a falta de alimentos, melhor dizendo, todos esses efeitos climáticos que afetam aquela população, e trazendo aqui para a gente esse alerta de que falta políticas públicas direcionadas, falta talvez um abraçar mais de todos não só dos entes institucionais, mas da comunidade como um todo. Então, e também a gente teve a palestrante também, a Rudimo, que trouxe ali as práticas sustentáveis dentro desse ambiente interno. Então, esse segundo momento da palestra me pareceu assim interessante por conta de que a gente traz pessoas da nossa comunidade aqui de Porto Velho, trazendo para a gente essas experiências, essa prática. E o mais importante, despertar para o acadêmico de direito que, para além da sala de aula, a gente tem toda essa discussão, esse debate, e também refletir e se posicionar, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar e contribuir. Sim. E a senhora falou do município de Porto Velho, né, dos valores locais que nós temos, como Adriano Caripuna. Aqui, nosso município, ele está passando agora pelo momento do acompanhamento do seu plano diretor, que é uma peça jurídica, né, uma norma fundamental para direcionar a ocupação dos espaços. Além disso, está sendo levado para a Câmara Municipal o Código de Obras e Edificações, agora já está em debate, vai ser levado também as outras legislações específicas dos instrumentos
de política urbana, do Estatuto da Cidade, né? Então é um momento de efervescência na legiferação. A nossa pergunta, assim, o GEPSA também tem acompanhado esse processo da expansão, porque a expansão da cidade afeta diretamente a preservação do entorno. Olha, excelente pergunta. O grupo de pesquisa, como ele lida mais com a questão dos processos socioambientais, então tudo que vem para essa discussão, a gente se debruça. Nesse exato momento, a gente só tem um pesquisador que está trabalhando com essa questão urbana, mas com viés mais da tecnologia, não necessariamente com a questão do plano diretor, essa parte mais, vamos dizer assim, legal, esse instrumento legal. Mas, assim, como a gente se debruça muito nas questões das decisões judiciais, o impacto dessas decisões no nosso estado, mas também para fora, essa questão do plano diretor, essa questão dessas legislações é algo que ainda o grupo não se debruçou. Mas, assim, está dentro do plano dessa discussão, dessa pesquisa. Sei. A Ruthmann, né, representante aqui do próprio TRE, falou sobre as ações desse judiciário tão especial, como o judiciário eleitoral, na área ambiental, né, dirigindo suas compras de forma sustentável. É tradição já todo o processo eleitoral, justiça eleitoral, se reunir com os candidatos para dar instruções. E a nova legislação eleitoral também trouxe a figura do plano de governo, que os candidatos majoritários têm que apresentar. A senhora acha que seria oportuno, então, aproveitar esse encontro, né, que sempre há com os candidatos, sobretudo majoritários, e instá-los à inserção dessas preocupações, dessa pauta ambiental nos planos de governo? Perfeito. Agora, além da inserção disso, eu acho que tem que ter um diálogo mais próximo com quem vive essa realidade. A gente tem muito essa preocupação de fazer as nossas decisões de cima para baixo, sem necessariamente a gente fazer uma discussão no plano interno. Então, só pensar em estabelecer protocolos, mas é pensar estabelecer protocolos juntamente com aquelas pessoas que são envolvidas diretamente. Sim. A gente tem essa mania, eu diria, de sempre fazer as discussões, decidir muitas das vezes e não convocar, ou se convocar, não convocar de uma forma mais que torne aquele indivíduo com uma voz mais ativa e que ele possa se manifestar e dizer do seu olhar e trazer proposições que eu diria mais dentro da realidade. Outro debatedor, Tino, ele trouxe a preocupação de que as pessoas aproveitem melhor os seus espaços, né, domiciliares, inclusive para algumas culturas, né, que ocupam pequenos espaços. O Código de Obras e Edificações, que está em debate na Câmara Municipal de Porto Velho, agora nesse momento político, ele traz a questão da reserva de permeabilidade, que não existia no Código anterior. Como a senhora avalia essa evolução da nossa legislação de obras e edificações no sentido de estabelecer, assim, juntamente com a lei também do parcelamento e a lei do uso do solo urbano, a reserva de permeabilidade? Com relação a este tópico, Edson, a gente não se apropriou dessa discussão. Então seria algo assim que eu não teria propriedade para estar falando. Mas assim, o que eu penso é que toda vez que a gente pensa numa mudança e numa melhoria legislativa, volto a dizer, se não houver ali um diálogo próximo com quem vive a realidade, chamar a sociedade para as discussões, me parece que a gente acaba mais uma vez trazendo um plano normativo que de repente pode não agregar no sentido assim de não acontecer na prática. Sim, o município, né, o poder público municipal realizou uma audiência pública, na verdade duas. E agora mais recentemente também o vereador Paroca, no nosso legislativo, realizou uma audiência pública para, antes de se levar à votação, né, conversar com a população. O que a senhora acha que está faltando? É uma política de comunicação social, no sentido de garantir a presença da comunidade nesses eventos? Eu acho que sim. A gente sempre chama a comunidade para conversar, mas às vezes eu tenho a impressão de que essa comunicação ela é falha. Parece que é mais protocolar.
vamos lá encaminhar o ofício, a comunicação, venha participar. Mas a gente não consegue realmente trazer esses representantes dessa comunidade, né, ou os representantes, enfim, a sociedade. A gente não consegue trazê-lo no sentido de que eles venham com empoderamento, com, vamos dizer assim, com, eu diria que trazer ali, como é que eu poderia dizer? Peraí. Para promover uma interação efetiva com a comunidade? Não, eu quero dizer que ele, da maneira em como... Vou retomar. Não, tranquilo. Essa questão da audiência pública, ela é necessária, ok, mas o que a gente vê é que essa comunicação, muitas das vezes, ela é protocolar. Então, a gente convida representantes da sociedade, mas de que modo que a gente convida? É só para se fazer presente? Ou realmente vai sentar à mesa, certo? Vai ser um dos atores principais e ele vai poder, de alguma forma, ter poder de decisão. Porque uma coisa é a gente convocar uma audiência pública apenas porque a lei exige e a gente, na verdade, não dá o destaque, o empoderamento para aquele representante social. Usando a linguagem da sociologia, só um auditório, né? Ou haverá, de fato, uma interação construtiva, é isso? Exatamente. Eu já percebi que algumas políticas, principalmente políticas públicas que vêm de cima para baixo, muitas das vezes quando ela chega no plano, por exemplo, municipal, a tendência é a gente não ter muito sucesso, né? No sentido de que o município, aquela comunidade, acaba entendendo de que as decisões já foram tomadas por ela, então não gera para ela nenhum sentimento de responsabilidade ou tampouco um sentimento de que ela vai cumprir ou querer o cumprimento daquilo que se estabeleceu, daquilo que se concordou. Então, assim, eu acho que para além dessa exigência das audiências públicas, eu acho que a gente também tem que repensar nesse modelo de audiência pública. Não na questão da audiência pública, mas nessa questão da comunicação. Eu acho que tem que haver um empoderamento, essa pessoa tem que sentar na mesa e ela tem que ter poder de decisão. Porque se ela não tem poder de decisão, aí realmente... Bom, pelo menos a universidade está trabalhando nesse sentido, né? Isso e os grupos de pesquisa. Ok.